Oi, pessoal! Hoje nós vamos conversar aqui em mais um episódio do Pode Deslacrar. E hoje temos aqui a Maria Luísa Wilt e a Laura Cisa e eu que sou Karen Novaes. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre redes sociais. E para falar de redes sociais, a gente também vai falar um pouquinho de internet. Então vai ser um bate-papo bem descontraído e muito bom, né? Porque esse assunto é muito relevante. A gente até já fez uma peça de teatro sobre isso com adolescentes, então a nossa experiência é muito da vida real, assim, né? Sim, com certeza. Então vamos começar perguntando para você. Primeiro para você, Laura, porque você é millennium, né? Como que era a sua vida antes, assim, resumindo, antes e depois das redes sociais? O que Feliz. você percebeu que impactou? Então, eu sou uma millennial, eu sou de 92, então eu cresci sem internet, né? A gente viu o boom da internet, a gente viu quando veio a época tecnológica mesmo, a gente viu o avanço da tecnologia, mas eu fui uma criança que viveu sem celular. Então, meu maior acesso às tecnologias eram a televisão, por assim dizer, né? Então eu fui uma criança que brincou muito de boneca, brincou muito na terra, tinha os amiguinhos, tinha o horário de sair de casa para poder brincar, voltar. Então eu fui uma criança que viveu muitas coisas das quais hoje em dia as crianças não vivem, né? Sim. E eu acho que não só no exemplo da infância, eu digo assim, por exemplo, quando eu precisava fazer um trabalho, a gente precisava ir até a biblioteca. Então a gente ia até a biblioteca, abria os livros, perguntava da bibliotecária referências para a gente poder fazer no papel almaço, grande papel almaço, Sim. a gente fazia nossos trabalhos para entregar para os professores. Então eu fui uma criança, uma jovem, né, que cresceu sem a tecnologia e daí veio a internet. E daí veio a internet de discada primeiro, que a gente usava meia-noite para poder pagar só um pulso e baixar as nossas músicas. E ainda assim, né, os ambientes de pesquisa que a gente tinha da internet ainda eram mais limitados, né? A gente viu o nascimento, eu vi o nascimento da internet mesmo. Então é bem diferente da infância que a gente vê hoje em dia. Eu acho que eu brinquei e falei mais feliz. é, eu não sei se seria essa a palavra certa, mas eu acho talvez mais saudável. Acho que eu colocaria dessa forma, com menos exposição de telas, éramos crianças mais saudáveis, assim, né? Sim, Então acho que eu colocaria assim. Muito bom. E a Luísa, que é da geração Z. Luísa, você consegue se lembrar desse momento da sua vida que não tinha internet? Sim, porque ali no começo da minha infância, né, acho que até uns 10, 11 anos eu não tinha tanto contato com o celular. Então eu sempre fui uma criança também muito sozinha. Então eu aprendi a me relacionar ali do meu jeito, com as minhas coisas, a pintar. Sempre gostei muito de desenhos e tinha muito acesso à TV, principalmente também, né? Assistia as coisinhas e tal. Então, acho que meu contato com o celular, com a tecnologia começou a surgir depois disso. E aí mudou assim minha visão completamente, porque daí eu descobri os tablets, os tablets de jogos, e eu fiquei fascinada por aquilo. Porque eu já era uma criança meio sozinha, então ali, pra mim, tá jogando ali no tablet era uma super diversão, assim. Eu lembro que na época eu tinha convencido minha mãe e minha tia a me dar um tablet, porque eu tava obcecada por todos os jogos que eu tinha visto através de uma prima minha que tinha um tablet. E aí foi aí que começou a minha trajetória com as redes sociais e eu comecei a ver a influência que a tecnologia teve, assim, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, porque desde esse tempo em diante, assim, não teve mais ausência, né, da tecnologia. Então, é isso. Teve alguns momentos que eu me lembro, sim, de ter um pouco dessa infância saudável, né? Mas também a influência das redes sociais, da tecnologia, da internet também começou muito cedo. Então, Sim. E eu acredito que quando a gente vai falar de rede social, o assunto é muito abrangente. Sim. Nós tivemos uma experiência muito interessante para compartilhar aqui com quem assiste e ouve o nosso podcast, que foi durante a pandemia, que muita coisa aconteceu e acelerou em relação à internet, à tecnologia. E a tecnologia, ela auxiliou muito nesse processo e é aquilo que a gente sempre conversa aqui sobre os excessos. Ela perde a sua função inicial quando a gente a consome em excesso e aí
a gente perde um pouco o parâmetro da realidade. Mas na pandemia, a gente teve ali no período que já estava encerrando a pandemia, a gente começou a dar aula para adolescentes, né, de teatro, e eles começaram a compartilhar como eles estavam se sentindo durante esse período e como que eles, ao mesmo tempo que eles estavam se sentindo conectados com as pessoas, não estavam, apesar do isolamento que estava sendo imposto ali, eles não estavam se sentindo tão sozinhos, porque eles estavam compartilhando ali, através das redes sociais, mas, ao mesmo tempo, quando eles vieram para essas aulas, eles trouxeram muitas angústias, medos, compartilharam conosco. E surgiu esse projeto artístico chamado Cancelados, né? Uhum. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo com os adolescentes, do que eles trouxeram, como eles enxergavam as redes sociais durante esse período da pandemia e o encerramento ali dela, já para o pós-pandemia. Uhum. A gente teve um grupo que trouxe um material bem interessante, assim, porque eu acho que, primeiro de tudo, para eles falavam o quanto eles se sentiam muito sozinhos mesmo, né? Óbvio, todos, de fato, a pandemia afetou todo mundo na questão da solidão. Mas aí você tem um grupo adolescente que está vivendo uma faixa etária de muita socialização e que foi, de certo modo, privado desse relacionamento interpessoal, né, entre os adolescentes. Então, eu acho que a grande parte do que a gente viu foram muitos deles falando o quanto eles se sentiam sozinhos e o quanto o uso excessivo das telas gerava angústia neles, né? E a gente tem vários depoimentos de vários deles que falaram isso. Porque aí você tem um dispositivo, você tem um celular, um tablet, e você tem essa superexposição dos alunos e dos adolescentes a ela. Então, o que isso começa a gerar? Isso começa a gerar uma angústia, porque é quase como se eles estivessem sendo usados pela tecnologia ao invés de usar a tecnologia em favor deles, né? Então, eu acho que essa angústia de ter que fazer aula, de ter que visitar alguém virtualmente, de ter que fazer tudo isso virtualmente, começou a gerar muita angústia, porque aí eles não tinham um contato físico com as pessoas. E a tela, querendo ou não, ela vai cansando a sua visão, né? Fora os outros inúmeros fatores de problemáticos, né, que a gente tem com relação à superexposição de telas. Mas essa angústia deles de não poder encontrar as pessoas foi algo que eles trouxeram bastante para nós, né? Sim. E eu acredito que eles trouxeram uma questão que eu acho muito importante, que nós trouxemos ali, compartilhamos juntos, né? Que era esse boom dos vídeos captarem os momentos do cotidiano, mas também, por exemplo, você tá na rua ali na estrada, alguém sofreu um acidente de carro, alguém foi atropelado, e as pessoas, o quanto isso era assustador, eu acho que esse tema veio em pauta, né? O quanto era assustador você ver pessoas, e ainda, gravando os feridos, gravando aquelas pessoas, e sem respeitar aquele momento, sem entender que aquela pessoa que está passando por aquela situação tem uma família, e às vezes a própria família se depara com esse tipo de vídeo, fotos, e aí tinha essa questão de viralizar, né? O que viraliza, né? Então, assim, eu acho que isso é muito um ponto muito crucial das redes sociais. Até que ponto eu me permito fazer algo que invada a minha privacidade para que eu viralize? E até que ponto é saudável algo assim, um acidente, uma briga, uma situação de violência, trágica, uma situação de violência, eu me exponho através dela para que eu viralize e as pessoas consumam isso. O que isso diz sobre nós? O que tipo de conteúdo nós consumimos, né? Quando a gente tem uma situação aqui no Brasil que acontece muito regularmente, quando um famoso morre num acidente de avião, morre num acidente de carro, a primeira busca no Google é fotos dessa pessoa. Então, eu acho que esse é um indicador de um lado nosso como ser humano que adoeceu em busca de viralizar, e também quem consome aquilo, porque aquilo só viraliza porque alguém está consumindo. Então, eu acho que a palavra, na verdade, seria ética.
Isso. Qual é o limite da ética nesse processo das processo, redes né? sociais? A gente vê que, por exemplo, eu me lembro do começo do Instagram, né? Quando nasceu o Instagram vinha com uma proposta de ser um álbum de fotos digital. Então, todo mundo aderiu ao Instagram. E conforme esse tempo foi passando, óbvio, você tem as big techs que querem monetizar. Elas precisam de dinheiro para manter o sistema funcionando, o que é normal, né? Para qualquer companhia, grande companhia. Mas o que a gente consegue perceber é que o Instagram, ele virou esse lugar tão viral que daí as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para que elas viralizem. E daí eu tô falando só do Instagram, não tô falando nem do TikTok. Porque o TikTok já veio um pouco depois do Instagram, mas eu acho que, não sei, talvez de uns 7 anos para cá, essa questão de viralização das métricas do Instagram, elas vieram com muita força. E daí você percebe esse movimento viral das pessoas fazerem tudo para que elas viralizem. E daí você ainda tem diretrizes no Instagram que reduzem. Assim, que elas normatizam questões éticas. Mas e o TikTok, por exemplo? Porque aí você tem uma rede que ela já é fundamentalmente para que você tenha vídeos rápidos e para que você consiga consumir muito conteúdo. Sim. E então, assim, o TikTok, por um lado, as pessoas sempre falam, né? É uma rede um pouco mais fácil para começar a viralizar, mas ao mesmo tempo as pessoas estão jogando absolutamente tudo. Então não tem um regulamentador e não tem algo que diga qual que é a diretriz dessa rede social. Porque o Instagram ainda nos mostra, olha, esse vídeo contém violência, esse vídeo. Mas o TikTok, ele abrangiu um pouco mais. E daí Sim. você ouve casos bizarros, você vê adolescentes procurando corpos, você vê tantas bizarrices que é isso que move de fato, talvez, essa geração, essa viralização. Porque assim, se ela consegue viralizar, eu vou tentar viralizar também, porque parece que foi divulgada essa ideia de que a viralização é fácil e que você só precisa ter um conteúdo que chame a atenção. E o que vai chamar mais atenção do que uma tragédia, do que algo mórbido, algo macabro, né? E é isso que você falou. E daí isso reflete muito em nós. Até que ponto a gente está disposto a abrir mão da nossa humanidade, porque a gente precisa de métricas e de números e de viralizações, né? Sim, e a sensualização precoce também, né? Isso. Muitos casos de crianças que entraram no TikTok foram abordadas por adultos pedófilos, né? Sim. Então tem todas essas questões para se pensar sobre elas. Sim. É uma desconexão da realidade muito grande, assim, né? Porque, como a Laura falou, essas redes sociais, elas são projetadas justamente para que a todo momento você esteja recebendo conteúdos que te Sim. façam estar mais tempo ali, né? Então, com certeza, essas crianças, esses adolescentes, eles vão estar num ritmo frenético, ali procurando formas de viralizar, de fazer algo que ninguém fez, de fazer algo inovador. E isso vai mexendo com a saúde mental dessas Sim. crianças, desses adolescentes. Inclusive, eu estava vendo vídeo de uma psicóloga que ela trouxe depoimentos mesmo de meninas adolescentes, que inclusive é uma estatística de que as meninas realmente, esse público feminino está mais presente nas redes sociais, né, ali no Instagram principalmente, e trazendo esses depoimentos, né, de meninas que realmente trouxeram essas problematizações de que elas não queriam perder nada do que estava acontecendo. Elas não queriam perder uma foto, um stories, uma informação. Então, esse vício, né, constante de estar sempre conectado, de não perder nenhum assunto, de não perder nenhuma trend do momento. Então, acho isso é muito prejudicial, né? Porque mesmo até depois da pandemia, que teve essa margem onde as pessoas estavam mais conectadas, ainda assim não teve essa quebra. Ah, não, então depois da pandemia vamos voltar a ter uma vida normal. Não, isso foi um ciclo que continuou. E aí surgiu essa coisa de, tá, como que eu me conecto com a realidade a partir de agora? Sabe, acho que ainda existe essa dificuldade, assim, sabe? Como que eu volto a olhar para as pessoas com empatia, a olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo e não ir lá e gravar uma foto e tirar um vídeo. E aí, gente, olha o que tá acontecendo aqui, sabe? Sim. É uma coisa de realmente você pensar, não, eu tenho empatia pelo que está acontecendo, entende? Não vou procurar uma forma de viralizar nas redes sociais. Sim. Então ainda não houve essa quebra, sabe? Pelo menos eu sinto isso, que ainda não houve essa quebra da pandemia para cá, relacionada às redes sociais e à tecnologia nesse sentido. Sim, e eu peguei uns dados bem interessantes sobre
o uso da internet, das redes sociais no Brasil. Uhum. Em 2024, os brasileiros passaram em média 9 horas e 13 minutos por dia na internet, sendo 5 horas e 19 minutos especificamente em smartphones. O uso de redes sociais ocupa cerca de 3 horas e 37 minutos diários. Depois a gente pode colocar no vídeo os links das fontes, né? Que é aqui Estatísticas, Mercado, Redes Sociais, Brasil 2024, Panorama Digital 2024. Aí, antes de passar aqui pro próximo número, eu vou falar aqui o próximo número. Os usuários de redes sociais, em janeiro de 2024, o Brasil contava com 144 milhões de usuários ativos em redes sociais, representando 66,3% da população total. A maior parte desses usuários é feminina, 55,6%. E aí, nós temos esses dados também pelo Marketing Digital Brasil 2024. Eu queria ponderar uma questão interessante, né? 9 horas é bastante tempo, mas com certeza tem gente que passa mais, tem gente que passa menos. Sim. Mas aí eu quero levantar uma questão assim. Eu tive uma experiência que eu viajei para a Alemanha em 2014 e eu percebi que, passei um tempo lá, eu percebi que essa questão das redes sociais, ali em 2014 já tinha Instagram, Facebook e tal, é mais importante, aí eu não peguei um dado, é uma experiência pessoal, parece que para nós brasileiros. Sim. Porque daí, as pessoas que eu convivi lá, os jovens em geral, eles não ficavam postando nos stories, nas redes sociais, coisas que estavam acontecendo. Então, eu percebi que a gente, como brasileiro, como nação, a gente está mais conectado. E eu acredito que existem estatísticas que mostram que o Brasil é mais... Tem essa tendência maior a usar as redes sociais e passar mais tempo nas redes sociais. Tanto que eu convivi com muitos jovens lá, e quando você ia olhar as redes sociais deles, tinha uma foto, 2 fotos, não era algo assim que eu percebia com muita frequência eles estarem com o celular tirando foto e gravando o momento. Eu percebi uma galera mais desencanada, que entra em muitas outras camadas, desencanada em geral, em relação a uma cultura de status que às vezes a gente desenvolve aqui no Brasil, porque também tinha uma questão, e eu acho que está tudo interligado, de... As pessoas andam de bicicleta. Ali onde eu estava, né? Eu estava numa cidade chamada Hanover e viajei para Berlim. E eu percebi muito isso nessas 2 cidades. Fui para mais cidades do interior, mas essas 2 foram as que mais me marcaram, assim, com essa experiência. E lá eu tive essa percepção que, assim, os jovens estavam andando de bicicleta, então eu tive uma experiência de fazer amizade com uma moça que fazia faculdade de pedagogia, e ela falou, vai ter uma festa da faculdade, e eu queria te convidar para ir lá, tal. Eu falei, beleza, eu super me arrumei, assim, saia, salto, daí ela falou, tá aqui tua bicicleta, tá aqui a minha. E aí eu falei, nossa, pus tênis, calça. Então eu acredito que tem uma cultura que puxa em relação à qualidade de vida nesse quesito, e eu acho que ela se interliga com as redes sociais, assim. Sim. Então, o que nos leva, eu fico pensando isso e refletindo, como nação, valorizar mais as redes sociais do que qualquer outra nação no mundo. Gente, peraí, eu tô irritada hoje, mas vai dar tudo certo. Olha, essa questão das mídias sociais serem tão fortes no Brasil, nossa, ele é um problema, assim, é que nem você falou, são tantas camadas que são assustadoras para nós, assim, porque eu também, né, já conheci tantas pessoas, né, europeus ou, né, enfim, o norte-americano eu acho que ele já tem uma cultura também de ser muito alimentado pela mídia digital, mas o europeu é interessante porque ele não é essa pessoa tão de fato conectada com as mídias, né. Eu acho que se a gente pode elencar um fator principal, eu acho que seria o status, né? Porque o que a gente vê na mídia social? Você sempre vai postar uma foto de quando você está
num bom restaurante, comendo uma comida deliciosa, quando você está fazendo eventos que não são rotineiros, eventos que são extraordinários, a menos que você seja um milionário. E daí eu já falo sobre os milionários. Mas eu acho que então, assim, a mídia social, você fomenta uma vida perfeita que não é a vida do dia a Sim. dia. Né? E essa já é uma discussão e um debate que a gente já tem há muito tempo. Então você está alimentando essa rede social como uma vitrine boa. Sim, óbvio, ninguém vai postar a parte que chora, o boleto que atrasa, o carro que quebra. Você não posta isso nas redes sociais. Eu acredito que existe uma parte de nós que começa com essas mídias sociais, talvez para eternizar momentos que são importantes, porque eu conheço várias pessoas que postam sobre fotos, viagens. Então você tem esse registro digital de coisas muito boas. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece é, eu acho que o Brasil, muito antes das mídias sociais, já tem um problema de base que é a cultura do status. Por que que a gente precisa sempre trocar de iPhone? Por que que a gente precisa sempre comprar uma camiseta de marca? Por que que a gente precisa sempre ir para esse lugar que tem um valor que nos revela enquanto pessoas que às vezes nem somos, entende? Então nós já temos uma cultura de status que é fortíssima dentro do Brasil. E aí você aplica isso para as mídias sociais, que são assim, as pessoas lá da Inglaterra vão ver teu Instagram, as pessoas na França vão ver o seu Instagram. Aí você tem um acesso ilimitado mundial, é óbvio que você vai querer fazer um livro de memórias que seja extraordinário. E aí você tem as grandes influencers, os grandes milionários, você tem essas pessoas que, sim, vivem uma vida de luxos que são alcançáveis para eles, porque eles têm condições financeiras, então a rotina deles é uma rotina de luxo, e aí você vê isso sendo perpetuado por nós, enquanto brasileiros, em algo que não somos, em uma vida que Sim. não é a nossa, né? Porque a gente já está tão acostumado a olhar para essas pessoas e a almejar a vida delas e a almejar o que elas têm, sabendo que a nossa realidade é totalmente diferente dessas pessoas, mas ainda assim, como as mídias sociais você consegue filtrar o que está acontecendo na sua vida, você vai querer expor sempre o que é melhor, sempre o que é interessante e o que pareça com algo que seja um status, Sim. né? E daí você, nossa, são tantos problemas que eu acho que, meu Deus. E daí você entra nos problemas, eu estava lendo hoje, um dos maiores problemas da internet é a dissociação. A dissociação, nós fazemos dissociação em pequenos momentos da nossa vida, porque a dissociação é onde a sua atenção está reduzida, é onde você está com um foco apenas em algum lugar. Então, assim, a dissociação é boa quando a gente anda de bicicleta, porque você está relaxando a sua mente e você está desassociando de um dia que foi pesado, ou quando você come uma comida gostosa, são momentos de dissociação. Isso é parte inata do ser humano. Ele precisa desassociar para poder descansar. Mas aí o que acontece? Com as mídias sociais, você vê um movimento crescente de dissociação. E isso é perigoso. Porque aí você tem pessoas que estão saindo da vida delas completamente, desassociando completamente da vida normal para viver esses pequenos picos de dopamina, para viver esses pequenos picos de felicidade aos montes. Porque o cérebro está sempre buscando uma inovação. Por isso que quando você está aqui, você está... O que é o próximo story? O que é o próximo vídeo? O que é o próximo Reels? É natural que o seu cérebro faça isso. Sim. E daí cabe a nós regulamentarmos o quanto nós fazemos uso dessas mídias. E daí eu acho que essa questão da dissociação entra muito no fator do brasileiro almejar algo que às vezes ele não tem. E gente, nós fazemos isso. Não dá pra gente falar, são os adolescentes. Não, a gente faz isso. Sim. Entende? Aí cabe a nós fazermos uma análise pessoal e falar, cara, será que eu tô tão desassociado da minha vida que eu tô vivendo uma vida falsa? Porque a verdade é que a gente só mostra o que a gente quer nas mídias sociais, Exato. né? Então, eu acho que, nossa, acho que o status é um grande problema no Brasil, Sim. sabe? É muito interessante isso, porque eu tenho a mesma sensação. Acho que é uma coisa de provar algo pra si mesmo, né? E aí você vê essas super celebridades, esses influencers, e você pensa, eu quero ter a vida que eles têm.
Só que é isso que você falou, eles não estão acompanhando as dores dessa pessoa, as coisas ruins estão acontecendo na vida dessa pessoa, todo esse contexto que existe por trás das câmeras, por trás do Instagram e de outras redes sociais. Ele tá vendo o que a pessoa quer mostrar. Sim. Isso é óbvio, né? Só que isso é uma ilusão para si mesmo, entende? Sim. Isso que é triste. E sobre isso que você comentou e até sobre as estatísticas, poxa, é muito assustador pensar que alguém está que a média é passar 9 horas em frente a uma Sim. tela, 9 horas mexendo no celular, enfim, exposto a esse tipo de conteúdo, assim, nesse sentido, porque você pensa também o que as pessoas estão consumindo, assim. Sim. E eu sinto que às vezes existe uma obesidade mental muito grande acerca disso, porque você está exposto o tempo todo, você está sendo bombardeado de informações o tempo todo. Você Sim. abre o seu celular e são infinitas as possibilidades, infinitas as redes sociais, Uhum. infinitos os perfis que você pode acompanhar, muitas coisas te prometendo que qualquer coisa pode mudar a sua vida, Sim. entende? E aí, acho que as pessoas também não sabem lidar com essa quantidade de possibilidades que elas Sim. têm ao entrar numa rede social, ao entrar na internet, ao acessar qualquer tipo de coisa. E isso deixa as pessoas perdidas, porque elas querem consumir esse conteúdo, só que elas não conseguem, porque no fundo elas nunca vão conseguir absorver de fato o que aquilo está sendo trago, né? E aí elas vão bicando, assim. Ah, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí no fundo isso não vai agregar nada, né? Vira uma confusão de pensamentos, uma confusão de informação, ao tempo todo tentando provar algo pra si mesmo, e aí parece que é um jogo, assim, consigo mesmo que você não vence, assim, sabe? Sim. Então, realmente, isso é muito triste, e acho que também existe muito essa coisa do pensar, né? De exercitar o raciocínio, de pensar Sim. sobre as coisas, de fazer reflexões pessoais, né? Porque às vezes a gente tá o tempo todo aqui no celular e não se dá a oportunidade de pensar sobre o que aconteceu no seu dia. Entende? Sim. E aí, se você não pensa sobre o que aconteceu no seu dia, como que você vai pensar sobre as pessoas? Como você vai pensar sobre ter empatia sobre os acontecimentos? Como você vai pensar sobre o que está acontecendo? Como você vai pensar em viver com uma pessoa e viver um tempo de lazer sem se preocupar com o que está acontecendo aqui, sabe? Sim. Então, acho que existe todas essas questões, né? Sim, e eu acho que só. Nossa, desculpa te Não, cortar. pode falar. Você falou o número de mulheres, né? A maior Uhum. porcentagem são mulheres, né? Uhum. E daí você entra numa outra camada que são mulheres dismórficas. A dismorfia corporal que as mulheres, não vou dizer que os homens não têm, mas a dismorfia corporal que as mulheres têm, a gente é bombardeada 24 horas com mulheres com pele perfeita, corpo perfeito, cabelo perfeito, barriga perfeita. Porque essa ilusão das mídias sociais te dizem isso. Sua pele não pode ter poros, você não pode ter rugas, o teu cabelo tem que ser sempre sem frizz e liso, a sua barriga tem que ser chapada. E daí essas mulheres, elas não se enxergam como elas são. Então isso está afetando a autoimagem que as mulheres têm de si mesmas. Porque você está numa busca incansável pela perfeição que não existe, porque aí você tem vários filtros, e a gente já chegou numa questão sobre filtros, né? O quanto eles estavam alterando e o quanto é assustador você colocar um filtro e ele transformar a sua cara. E antigamente ainda tinha um filtro que você olhava e falava, tá bem, né? Nada natural. Hoje em dia você já tem uns que, se você não se cuidar, você usa o filtro o dia inteiro, porque você fala, ele melhora aqui minha pele. E daí, você tá reforçando isso pra si mesmo, e quando você se olha no espelho, você já não sabe mais quem Quem você é. você é. Então, você tem... Nossa, são tantos problemas que a gente encontra com esse excesso das mídias Sim. que, nossa, meu Deus, é desesperador, né? E eu acho que existe uma questão, a gente sempre conversava isso com as turmas de adolescentes e jovens, que as redes sociais são boas, usadas na medida de equilíbrio, por isso que a gente tem que conversar sobre esse assunto. Sim. A gente até brincava, a gente falava, ninguém aqui tá querendo virar a Michi e negar o avanço da tecnologia, a internet, as redes sociais, mas eu acho que a gente precisa conversar sobre o uso dela com equilíbrio, até que isso comece a ser algo vivido na prática, principalmente quando você tem crianças afetadas por isso, adolescentes afetados por isso, e essas novas gerações que às vezes não tiveram essa liberdade, como a gente falou ali no começo, de brincar numa rua, de jogar um bets, de jogar queimada, de correr, de andar, de desatrofiar o corpo. Então, e só tem um ponto ali muito relevante que a gente
deve ainda conversar mais sobre isso, que é essa questão da cultura de status. Eu acredito que ela está enraizada na nossa identidade como nação, porque nós somos uma nação extremamente rica em todos os sentidos, culturalmente. É uma nação com uma alegria, com um carisma nato, com tantas qualidades, com tantas belezas naturais e com tanta riqueza como povo, mas por algum motivo a gente tem uma falha na nossa identidade como povo, que até já ouvi esse termo, uma síndrome do vira-lata, né? Uma síndrome de inferioridade, e nessa identidade como nação brasileira a gente acaba alimentando essa cultura de status, que sim, ela está no mundo inteiro, mas aqui a gente consegue sentir algo mais profundo. Como eu disse, não foi só uma viagem que eu fiz em 2014. Em 2022 eu fui novamente para Itália e para Alemanha, e você percebe isso, essa diferença. E eu não acredito que eles são melhores do que nós, mas o que me faz querer entender é por que isso está um pouquinho melhor resolvido para eles do que para nós, já que nós temos essa cultura tão rica. E aí eu acredito que tem uma questão também dessa vida dos influencers, que a gente está falando aqui, né? Dessa cultura de seguir pessoas e consumir o que elas vendem e fazer o que elas fazem, que também às vezes tem a linha do saudável, que é atravessada, que eu acredito que vem também um pouco com os reality shows. E aí é outra questão que esses dias eu vi alguém falando assim, gente, como que o Brasil tem o Big Brother 2024? A edição 24, tipo assim, são 24 edições. Fazem 24 anos que esse programa está no ar no Brasil. Qual é a receptividade que ele encontra aqui? Que em alguns países ele já faliu e nem se ouve mais falar disso. Porque essa ideia e esse projeto rodou o mundo inteiro. Mas aqui no Brasil ele encontra uma receptividade. E aí você pensa, essa questão de, não só o Big Brother, mas essa questão de observar o comportamento das pessoas, observar o que elas estão fazendo. E aí eu lembro que a gente conversou já sobre um livro, eu fui pegar o nome do autor dele, porque eu não lembrava o nome do autor, que é o Horace McCoy, Mas Não Se Matam Cavalos, que ele conta uma história da crise de 29 nos Estados Unidos, quando as pessoas, é uma história fictícia, baseada em fatos reais, quando as pessoas começaram, no meio da crise, muitos tiraram suas próprias vidas, porque estavam desesperados, e aí essa história do concurso de dança é uma história real, então eles produziam concursos de dança, em que as pessoas ficavam numa quadra, elas ganhavam lá um número, e as duplas, né, de dança, elas faziam, os casais, eles ficavam ali dançando, maratonando aquela dança, com a plateia assistindo, ia lá um público, pagava para ir lá assistir, e aí eles ficavam dançando ali por horas e horas e horas, e eles tinham 5 minutos de intervalo, porque eles concorriam a um prêmio em dinheiro. Então, muita gente que estava em situação de falência começou a se inscrever nesse concurso. E aí, eles passavam tanto tempo naquela pista, passando mal, cansados, sobrecarregados, e tinha esse sino que tocava para eles tomarem água, para eles irem no banheiro, que era uma coisa muito rápida, e as pessoas ali assistindo, e as pessoas apostavam, o casal número tal vai cair, o casal número tal não vai aguentar ficar até o final. Tinha essa questão dessa não é troca, mas dessa resposta da plateia ao que estava acontecendo ali. E aí, em determinado momento, o livro, né, conta a história de duas irmãs, uma se veste de menino e elas ficam ali dançando porque o pai faliu. E elas ganham o concurso, depois de ver grávida caindo na pista e ver, assim, né, esses exageros com o ser humano, esses excessos. E quando elas ganham, uma delas fala, meu avô me conta que quando um cavalo está doente é melhor matar ele do que ele ficar sofrendo. E ela acaba tirando a própria vida e falando, mas não se matam cavalos? Porque aquele processo todo deixou ela tão desestruturada emocionalmente, fisicamente, que pegou o dinheiro e não valeu a pena. Mas a questão não é nem essa. O ponto dessa história é, por que o ser humano tem prazer em ver o outro ser humano
se ferrando, o outro ser humano não aguentando chegar até o final em alguma coisa, o outro ser humano exposto a esse tipo de situação. E aí eu lembro que quando eu assisti uma peça de teatro, alguns anos atrás, aqui em Curitiba, uma montagem desse livro, me veio esses reality shows, porque eu lembrei, quando esses reality shows começaram, eles traziam provas assim, quem consegue ficar em pé a madrugada inteira? Sim. Quem vai ser o líder? Quem consegue ficar de ponta cabeça mais tempo? Quem consegue ficar preso numa gaiola mais tempo? E é tão surreal imaginar que nós, enquanto telespectadores, gostamos de consumir isso e falar, vamos ver quem que vai conseguir ficar preso na gaiola mais tempo. Vamos ver quem que vai conseguir passar a madrugada inteira sei lá, em pé, em cima de um negócio que está desequilibrando. Então, eu vejo essa conexão dos reality shows com a internet, com as redes sociais, e a gente precisa conversar, discutir, refletir, porque nós consumimos mais do que o mundo inteiro esse tipo de conteúdo, sabe? Sim. Esse tipo de conteúdo que às vezes deprecia. Sim. Então, a gente percebe que existe essa cultura dentro do Brasil de depreciar, porque assim, alguém pode vir aqui e comentar, mas o reality show é prova de resistência. Não, não. Provas de resistência são lá, quando você assiste as Olimpíadas, quando você tem alguns reality shows que levam, né, os seres humanos a mostrar a sua força. Tem um bem famoso, agora eu não vou lembrar do nome de nenhum, o Survivor. Eu ainda acho o Survivor ainda um pouco extremo, mas tem alguns que sim, que falam, cara, até onde o ser humano consegue ir, mostrando essa resistência que o corpo humano tem. Mas eu acho que daí a gente passou de um ponto de ser uma prova de resistência para ser quase uma humilhação. E algo que causa dor inerente nas pessoas. Então, assim, a gente não tá muito diferente do povo que pagava ingresso para ver os gladiadores no Coliseu. Entende? A gente só mudou as formas de poder assistir. O nosso pão e circo só mudou de lugar, né? E eu acho que talvez tenha a ver. Por exemplo, quando você pega o TikTok no Brasil, ele majoritariamente vai falar, tá mostrando assuntos muito da sexualização precoce. Você não tem, assim, de fato, bases informativas dentro do TikTok, o que já é preocupante, porque os adolescentes procuram coisas no TikTok. Isso me assustou quando eles falaram, não, pesquiso no TikTok. Como assim você não usa o Google, que é o mais básico de todos? Porque a gente já tem uma cultura das nossas mídias demonstrarem coisas que, de uma certa forma, emburrecem o nosso povo. Porque assim, você vai manter a base de um povo, você vai alimentar ele com aquilo que, infelizmente, emburrece essa nação. Porque se você pega, por exemplo, o TikTok na China ou no Japão, assim, Laura, você tá falando que não vai ter um conteúdo Acho que sexual? na China não tenho certeza. Desculpa, no Japão, você pega, não vai ter um conteúdo mais sexualizado? Vai ter, mas é bem menos, entende? Porque lá você já tem uma cultura onde as pessoas já não estão tão em busca disso, dos seus próprios prazeres. Então, as próprias redes sociais meio que fomentam os indivíduos a procurarem informação. Entende? Então, o que está sendo fomentado para o público brasileiro a procurar? O que os adolescentes têm como referência de base? Entende? O que a gente está lançando nessas plataformas para fomentar a nossa juventude? Entende? Porque se a gente percebe que tem um buraco aí, que não está contribuindo em nada para a formação dos indivíduos, a gente precisa urgentemente transformar algumas coisas. Porque me parece que não só no Brasil, em alguns outros países considerados de o Carneiro terceiro citou mundo, a Índia, né? O Carneiro acabou de citar a Índia. Que também países mais subdesenvolvidos, assim. O que viraliza são essas tragédias, são conteúdos que não são não queria dizer inteligentes, mas conteúdos que não estão edificando as pessoas, entende? Intelectualmente. São conteúdos que meio que são para uma massa, para manter esta massa consumindo mais conteúdos do mesmo tipo. Então a gente tem que pensar o que é que está levando o brasileiro a perpetuar essa cultura e como a gente consegue mudar. Porque, por exemplo, nós conhecemos canais incríveis de informação, mas não são eles que têm o top 1 nos rankings dos influencers, nos rankings dos vídeos virais. Não são eles que estão viralizando. Então, isso também diz muito sobre nós, sobre
sobre o nosso Estado, entende? Sobre a nossa nação, sobre os poderes que governam o nosso Estado, entende? Porque se tem um papel deles em cuidar dessas mídias sociais, para mim parece que está bem cômodo do jeito que estão as coisas, né? Sim, com Sim. certeza. Então, acho que também entra nesse ponto, Eu né? acredito que não é nenhum papel deles cuidarem das redes sociais e das mídias, né? Mas é um papel nosso e uma Sim. responsabilidade nossa como indivíduo, né? Sim. E, inclusive, eu vi um vídeo que eu acho que foi você até que compartilhou comigo, num podcast, que o rapaz fala: existem heróis diários que estão lá visitando seus avós nas suas casas, silenciosamente, sem nenhuma câmera, ajudando essas pessoas que às vezes têm alguma doença, alguma fragilidade física, e essas pessoas não postam sobre isso e a gente acaba não vendo bons exemplos e a gente acaba não tendo ou trazendo referências boas através dos meios de comunicação em geral, porque sempre o que nós trazemos através dos noticiários são as notícias ruins. E de que forma a gente poderia trazer a realidade, mostrar a verdade, mas também impulsionar as pessoas através de exemplos que inspiram. A tragédia no Rio Grande do Sul foi um exemplo de que algumas pessoas, com certeza pessoas de má índole, se aproveitaram da tragédia e foram lá fazer vídeos e ajudar para viralizarem, porque sabiam que esse era um assunto que estava em foco, mas também teve muita gente que fez coisas muito relevantes e que eu, na minha casa, por exemplo, vendo, falei: eu também quero fazer algo assim. E eu tive a atitude até de ir até lá, porque eu fui inspirada por pessoas que estavam fazendo gestos simples, gestos de amor, atos de solidariedade. Então, eu acredito que é nossa função criticar, questionar, expor, mas também é nossa função impulsionar, inspirar e trazer bons exemplos e trazer boas referências e expor aquilo que é bom. Porque a gente tem uma dificuldade de expor o que é bom. Então eu também acredito que nós temos essa importância em nós, enquanto adultos, de trazer também essas referências, sabe? Porque a gente trabalha muito com adolescente e a gente percebe isso. Quando a gente traz essas referências boas, esses bons exemplos para eles, eles são muito abertos. E é isso que mais dói no coração. Porque eles são tão abertos e receptivos a receber esses bons exemplos e esses exemplos de humanidade, essas características de qualidade, que eu fico triste em não poder espalhar isso para o maior número de adolescentes, porque eles estão receptivos a isso. E muitas vezes eles estão sendo conduzidos por uma massa de manipulação, uma massa de manobra, exatamente porque eles não estão tendo acesso a essas referências. Porque eu acredito absolutamente que o ser humano é capaz de discernir o que é bom, o que é ruim, e o adolescente quer isso, ele quer ter essa voz, ele quer ser visto, ele quer ser ouvido. E quando você presta atenção neles, eles conseguem refletir sobre o que a gente traz para eles. Então, eu acredito que todo o nosso processo ali com adolescentes, eles sempre foram muito sensíveis ao que está sendo falado. E eu acredito, sensíveis enquanto seres humanos, e eu acredito que é exatamente por isso que, às vezes, as referências são negativas. Porque como eles estão ali numa fase de firmar a sua identidade, o que bombar ali na mente dele, nas suas emoções, é o que ele vai acabar absorvendo para se encaixar em alguma coisa, em algum grupo. Então, eu acredito que a nossa responsabilidade fica muito nesse lugar, assim, sabe? Sim, com certeza. Acho que é bem isso que você falou. Porque por eles estarem tão sensíveis e tão abertos a receberem essas influências, né, positivas, eles também estão vulneráveis a receber essas influências negativas, desde de informações, a fake news, a manipulações. Eles estão vulneráveis a muita coisa e a muitos conteúdos. E é justamente o que a Laura estava falando também sobre essa questão das referências, né? E das bases, porque você pensa o que esses jovens, né, essas pessoas que realmente agora estão nesse processo de formação de mentalidade, de formação de pensamentos, estão consumindo. Porque se forem só coisas bobinhas, poxa, isso não vai ajudar essa pessoa a criar uma conscientização, a criar uma maturidade de pensar sobre as coisas e de realmente começar a discernir, sabe? Então, acho que isso também me impacta nesse sentido, porque realmente acho que é uma preocupação com essa geração
pensando no que está chegando a eles, né? Porque a Sim. gente realmente precisa de pessoas que estejam dispostas a trazer conteúdos de valor, a trazer conteúdos que têm relevância, a trazer conteúdos que inspirem. Sim. Só que é isso, existe essa dificuldade de encontrar essas pessoas, de encontrar esses conteúdos bons, né, realmente na Sim. internet, nas redes sociais. E é isso, existem pessoas, óbvio. Só que nem sempre isso é viral, né? Essas E eu acredito métricas, que nós né? temos que ser essas pessoas. É, Nós temos que assumir essa responsabilidade sim. e sermos essas pessoas que vão trazer, nem que seja, como dizem algumas pessoas, às vezes falam, nem que seja para 1, para 5, para 10 pessoas. Mas se nós assumirmos a nossa responsabilidade de sermos essa referência, eu acredito que a gente pode, aos poucos, como a gente tem comentado, as gotas no oceano, a gente pode, aos poucos, ir trazendo uma mudança e uma transformação, porque às vezes a gente pensa, eu preciso ter determinado número de seguidores para que o que eu esteja falando tenha relevância. Não, Sim. às vezes você precisa ter ali uma pessoa que está sendo impactada pelo que você está falando e que está refletindo sobre aquilo. A gente tem diversos exemplos, mas eu quero trazer um em específico. A gente montou uma peça sobre as redes sociais com adolescentes, então era uma linguagem mais adolescente. Mas quando a gente foi apresentar essa peça, que era num tom cômico, mas que no final puxava para essa questão da reflexão, qual foi a última vez que você olhou no olho de alguém, qual foi a última vez que você conversou com alguém sem estar com o celular do lado, eu lembro que a gente viveu uma experiência assim. A gente apresentou essa peça lá na Corner, para crianças no Dia das Crianças. E aí eu lembro que a gente apresentou uma peça infantil para as crianças. E quando a Corner é uma igreja aqui de Curitiba, e quando a gente foi apresentar essa das redes sociais, a gente, em última hora, teve que adaptar e falar, meu Deus, para criança, redes sociais não vai fazer muito sentido, tal. E a gente adaptou, fazendo uma coisa mais com joguinhos e tal. E eu lembro que quando a gente terminou a apresentação, uma criança levantou, uma criança de mais ou menos 10 anos, uma menina, foi lá para trás, abraçou a mãe dela e começou a chorar. Então, assim, eu acredito nesse senso de responsabilidade que a gente tem, e a gente não subestimou as crianças, claro, existem linguagens que vão se adequar melhor, mas ali na adaptação, aquela criança entendeu que a mãe, que aquele momento, que aquela memória que ela estava criando era mais importante do que o joguinho, o videogame, o celular. E ela foi lá, abraçou a mãe dela e começou a chorar. Daí a mãe dela veio chorando falar com a gente. Sim. E mais crianças tiveram essa atitude. Então, assim, se as crianças entendem, elas estão inseridas nesse universo, elas são nativas da tecnologia, né? Elas estão inseridas nesse universo, elas também entendem quando a gente fala, olha, é legal jogar, é legal ter videogame, é legal ter rede social, é tudo muito legal, mas tem que ter uma dose de equilíbrio, porque o seu pai e a sua mãe são mais legais que isso, porque os seus coleguinhas, você correr lá no pátio com seus coleguinhas é uma experiência muito única, elas também absorvem. Então, eu acho que a minha esperança mora muito nesse lugar em que nós assumimos a nossa responsabilidade, criamos essa consciência e começamos a mudar pequenos mundos, assim, começando pelo nosso, né? Porque Sim. nós enfrentamos os desafios de ter um podcast e falar, meu Deus, quantos inscritos tem no canal? Quantos likes tem o nosso vídeo, quantas visualizações. Nós enfrentamos esse desafio e é normal, porque é uma profissão, então, assim, é normal você querer isso, querer esse feedback das pessoas, o maior número possível, é normal, é saudável, só deixa de ser saudável quando isso se torna a única coisa que você almeja na vida. Sim. Essa viralização. Então, eu acho que a gente sempre fala sobre isso, né? Mas eu acho que é esse ponto de equilíbrio, ele mora no diálogo, na comunicação, na reflexão, em falar sobre isso e começar a fomentar esse assunto, sabe? Não ser só uma pessoa lá passiva consumindo internet, tecnologia e rede social, mas ser uma pessoa que consome, sabe o que está fazendo, mas também tem uma responsabilidade de refletir sobre o tempo em que vivemos. Sim, com certeza. eu tava vendo hoje um livro que me deu muita vontade de comprar. Eu até anotei o nome para não esquecer. É o Michel Demurger. Ele é um neurocientista francês. E o nome do livro dele se chama A Fábrica de Cretinos Digitais. E daí ele vai falar o quê? Sobre essa nova geração,
um dos apontamentos do livro dele diz que é a primeira vez onde a gente vai ter uma geração mais nova que os pais tendo QI inferior ao dos pais. Olha a gravidade disso. E ele relaciona isso muito à tecnologia e às mídias digitais que a gente vive. Então, se você imaginar que uma pessoa mais nova que você tem um QI menor, é assustador, porque olha a quantidade de informação que existe disponível e que essa pessoa não está acessando. E daí entra muito no que você falou. Não é só sobre o que ele está acessando, é sobre desenvolver capacidades interpessoais, psicossociais nos jovens. Porque você já imaginou uma geração que não escreve? Uma geração que não lê? Porque os adolescentes, não estou falando isso de uma métrica que eu peguei em algum lugar, eu estou falando disso de pessoas que me dizem, não leio, não tenho costume de ler. Porque eles leem cada vez menos coisas, eles escrevem cada vez menos coisas, eles estão ao ar livre cada vez menos, e se eles estão ao ar livre, eles estão com algum tipo de mídia que eles acessam. E daí você tem uma geração sendo construída com um intelecto muito menor, com capacidades emocionais, com inteligência emocional muito menor do que nós. E olha que a gente veio antes, a gente está aprendendo agora várias coisas. Então, é isso que você falou. A gente não precisa ter uma base de seguidores enorme. As nossas métricas não têm que ser as maiores. Se a gente começa de pouquinho em pouquinho, de grãozinho em grãozinho, seja num podcast, seja numa live, seja... Cara, eu conheço pessoas incríveis fazendo trabalhos incríveis que talvez não tenham 500.000 de seguidores, mas elas não deixam de fazer o trabalho. E aí você olha e fala, isso precisa estar exposto. Porque aí você pega um jovem que vai acessar esse conteúdo, de alguma forma isso nos afeta. Gente, as mídias digitais, isso é neurociência, elas nos afetam. Você não pode achar que ela não está te afetando de alguma forma. Ela está, ou positiva ou negativamente. Então, assim, o que a gente consegue lançar nas mídias sociais para afetar positivamente as pessoas? Entendeu? Porque o desafio é esse, não estamos viralizando. Tem pessoas fazendo coisas muito piores viralizando, sim, mas o nosso desafio mas a gente não vai se calar, a gente ainda vai continuar abrindo diálogos, a gente ainda vai construir pontes com esses jovens, com esses adolescentes, com essas crianças, para trazer reflexão e gerar reflexão para eles, porque a nossa vida não é movida por métricas, entende? Não somos avatares. E o que a mídia social é te transformar num avatar, um avatar sem personalidade, um avatar dessensibilizado, e nós não somos isso. Somos pessoas com cultura, com desejos, com vontades, com pessoalidade, e se a gente traz isso para olhar para essas pessoas e falar, existem seres humanos consumindo o meu conteúdo. E talvez ele não viralize porque ele não monetiza. E tá tudo bem. Mas a gente precisa falar. Entende? A gente tem que correr o risco de falar, de se arriscar, de jogar a informação. Porque olha isso, os nossos adolescentes estão crescendo em caixas, eles estão crescendo com uma mente que não é totalmente desenvolvida. Então, isso tem que ser um alerta para nós, né? Com certeza. Isso é muito interessante. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma professora de língua portuguesa. E o vídeo dela era sobre comunicação clara. Mas ela ela pegou um caminho de raciocínio muito interessante. Porque ela fala sobre a clareza de um texto. E que a clareza de um texto está na clareza dos pensamentos. Só que a gente não exercita os nossos pensamentos. A gente pega essa geração que, como você falou, tem um QI inferior, enfim, e que não exercita, que não consegue desenvolver uma linha de raciocínio, que não pensa sobre coisas básicas, igual eu falei antes, que se essa pessoa não consegue pensar, fazer uma autorreflexão sobre o dia dela, sobre as coisas que ela está vivendo, ela vai refletir sobre o quê? Né? Isso é muito interessante, porque quando você pensa também sobre uma linha de imaginário, as coisas que te moldam, as coisas que fazem com que você seja quem você seja, o seu conteúdo, o que você tem para falar, você pensa o que essas pessoas estão tendo para comunicar hoje em dia, pensando nos conteúdos que elas consomem, porque é isso, gente, as nossas referências, as nossas bases, elas vão nos moldar, elas vão comunicar quem nós somos.
Só que se essas referências, se essas bases de estudos forem rasas, elas não vão nos levar a lugar nenhum. Isso é muito preocupante, porque daí a gente vê. Eu presenciei muito isso, né? Porque eu terminei o ensino médio há pouco tempo e entrei na faculdade, então eu peguei muito dessa questão de ver esse desinteresse de perto dos adolescentes em relação ao próprio estudo, a estar numa sala de aula e não conseguir se conectar com o professor, com o que ele está falando, porque está mais ansioso para ver o que está aqui, entende? Então, existe muito essa questão realmente do que está te moldando em relação ao conteúdo que tem em você, assim, o que você está consumindo nesse sentido, né? O que está moldando a sua base e a sua referência. Então, acho que por isso que é muito assustador, né? Porque, poxa, você pensa muito nessa questão do futuro, assim, também, né? Onde que essas pessoas vão chegar e até a gente vê, esses tempos eu tenho acompanhado muito sobre empresas criticando a geração Z, né? Que a geração Z é muito desinteressada, que a geração Z não sabe elementos básicos de trabalho de um computador, não sabe mexer no Excel, não sabe mexer em coisas básicas. Enfim, é realmente uma falta de conhecimento muito grande. Porque, poxa, se são 9 horas conectados a uma tela, 9 horas Sim. conectados ao Instagram, realmente um emborrecimento dessas pessoas. É um emborrecimento, é uma obesidade mental, porque nada daquilo está te agregando alguma coisa, não está te agregando conhecimento, não está te agregando valor. E por Sim. isso que é tão preocupante, né? Sim. Sim, e eu acredito que tem uma questão, assim, bem importante que a gente tem conversado, assim. Eu li um livro do Nicolas Ferreira e ele fala assim que um roteiro de cinema, que a gente está falando que a cultura molda uma nação, né? Sim. A gente já entra em vários aspectos. E ele fala, um roteiro de cinema vai moldar mais uma nação do que um discurso político. Então, se você pensar, né, o que está sendo vinculado, o que está sendo produzido, também nos streamings, e pensar que tudo isso é muito intencional nas suas narrativas, nos seus argumentos, eu acho que a gente também cria esse senso de responsabilidade, principalmente nós como artistas, de falar, eu não posso só ficar lá o dia inteiro na rede social discutindo com as pessoas e debatendo, mas eu tenho que produzir coisas relevantes, volta nesse ponto, para que também eu esteja com a minha voz, não só no discurso, mas a minha voz na cultura, artisticamente, né? Peças de teatro, filmes, Sim. séries, podcasts e enfim. E eu tive uma experiência no último final de semana que eu trabalhei como atriz numa simulação e eu precisava ficar sem celular o dia inteiro, no sábado e no domingo. Então, chegava lá bem cedinho no sábado, entregava meu celular e só acessava ele no sábado de noite. E a mesma coisa no domingo. E era uma equipe grande, né? Tinha umas 50, 60 pessoas. Aí eu falei, nossa, é uma experiência uma pesquisa de campo antes do podcast sobre as redes sociais e a internet. Porque daí fazia muito tempo que eu não vivia um momento daqueles. De estar presente no exato momento. Então, o que eu comecei a perceber? A gente tinha um treinamento, depois tinha um intervalo, depois a gente começava, né, a simulação. Sim. Eu percebi que nesse intervalo as pessoas estavam todas conversando. Sim. E não eram pessoas todas se conheciam, algumas se conheciam, mas uma grande maioria não. E as pessoas estavam conversando, e as pessoas estavam rindo. Teve uma hora que eu olhei de longe, assim, o auditório, assim, com toda aquela galera, um conversando com o outro, um que acabou de se conhecer agora, um que já se conhecia. Sim. E eles riam, e eles trocavam, e eles conversavam. E eu também estava nesse lugar, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, faz tanto tempo que eu não me sinto presente nesse local que eu estou, com essas pessoas que eu estou, Sim. sem estar resolvendo uma coisa aqui, sem estar falando, nossa, aquilo ali, meu Deus, eu tenho que registrar aquilo ali e postar, Sim. porque não podia, né? Então, aquele momento foi muito precioso, assim, porque eu falei, nossa, isso aqui até alivia a ansiedade. Sim. Que é você falar, ok, depois eu lido com as outras coisas que estão em outros lugares com outras pessoas, mas agora eu preciso lidar com as coisas que estão aqui. E quando terminou o final de semana e eu cheguei em casa, eu não tive vontade de olhar as redes sociais, assim, Sim. me deu preguiça de olhar as redes sociais, porque eu tinha vivido toda aquela experiência, então
eu acredito que essa experiência de dosarmos e termos uma medida de equilíbrio com a tecnologia, com a internet, com as redes sociais, ela é muito saudável e ela é libertadora. Sim. É você saber aquilo que você falou lá no começo, que eu uso as redes sociais, eu uso a internet, eu usufruo de todos os benefícios que a tecnologia me traz, de poder pagar uma conta ali na minha casa sem ter que ir até o banco, sem ter que enfrentar uma fila. Enfim, esse é um exemplo raso, existem exemplos muito mais profundos. Sim. Fazer uma faculdade à distância, muita gente que sonhava em fazer faculdade, mas não tinha condições de ir lá presencial todo dia, hoje realiza esse sonho. Então são tantos benefícios que ela traz, e a gente só transforma ela num vilão porque ela reflete quem nós somos, e nós temos falhas de caráter, nós temos falhas de personalidade, assim, nesse sentido. Então ela acaba refletindo quem nós somos. E então eu acho que a gente trazer essa vida, a gente tentar propagar, começando por nós, essa vida mais saudável, em que eu domino o celular e não o celular me domina, é um começo. Pode parecer, como diria o John Lennon, eu pareço um sonhador, mas eu sei que eu não sou o único. Mas eu acredito que esses passos podem nos ajudar. A gente trabalha como voluntária no Lar Lisa, né? O Lar Infantil Sol Amigo. Em breve traremos pessoas de lá para conversar aqui conosco também. É um trabalho excelente que eles desenvolvem. E lá a gente vê as crianças brincando, porque eles têm um quintal muito grande e as crianças brincam. A gente vê as crianças descendo na tirolesa, brincando no parquinho. E eu lembro que a Jordana, que é a coordenadora, ela falou, nós temos uma abordagem aqui, não é nem sobre o celular, é sobre os brinquedos. A gente não enche essas crianças de brinquedos, porque a gente preserva que as crianças sejam crianças e preserva a infância delas. Sim. Então é muito comum a gente chegar lá e elas estão numa casinha com boneca, com vassourinha e tal, que não é muito comum em áreas com crianças, porque ano passado a gente deu aula para uma turma de crianças, que eu lembro que tinha uma criança que não tinha chegado ainda na sala, no local onde a gente estava dando aula, e eu falei, será que o fulano vai vir fazer aula? O fulano estava, tipo, a 2 metros de distância, essa criança pegou o celular e mandou, fulano, você vai vir fazer aula? E dava para enxergar o fulano, assim. Então, eu também acho que eu volto sempre a falar isso. É nossa responsabilidade trazer esse estilo de vida mais saudável, começando por nós, né? Sim, é muito interessante isso que você falou. Acho que isso resume muita coisa. Estar presente. Inclusive, a gente estava falando isso ontem, né? O quão precioso é você estar aqui com 2, 3 pessoas conversando, tendo papo super legal, do que você tá aqui nas redes sociais e e só concordando e tal. Como que as coisas fluem mais? Como que é bom conversar? Como é bom estar presente? Da mesma forma que as redes sociais têm inúmeras possibilidades do que você pode ver e do que você pode consumir, a vida real também. E são tantas coisas tão preciosas. Eu não sei vocês, mas ultimamente eu sinto que os dias, eles têm passado mais rápido, assim. Só que desde que eu comecei a ser mais intencional e pensar sobre as redes sociais, nesse sentido que a gente tem conversado hoje no podcast, eu vi quantas coisas diferentes que eu tenho feito que tem sido muito legal, assim. Eu até tava brincando com as meninas, eu bati o recorde de assistir a saga Star Wars em pouco tempo, assim, cara, são 9 filmes. E foi muito bom, e eu não tava lá assistindo pensando, nossa, o que será que chegou no meu Instagram agora? E quão precioso é viver esses momentos, assim, sabe? Viver esse momento que você tá com as pessoas, que você tá fazendo uma coisa diferente, que você tá lendo um livro, sabe? Gente, são tantas coisas, isso é muito precioso, né? É muito precioso você se permitir viver essas coisas sem estar nessa ansiedade do que tá acontecendo. É porque exige esforço, né? né? Não sou mãe ainda, mas serei um dia, e se Deus quiser. E eu vejo que exige muito esforço você estar com uma criança, né? Sim. E desenvolver atividades com ela, sem falar, querido, pega essa tela. É a coisa aqui. mais Fica fácil. quietinho. Gente, Vai a minha irmã, eu cheguei a cuidar um tempo dela, né? Quando eu morava com a minha mãe, com ela e tal. E eu peguei muito disso. Que é muito mais fácil. A criança tá lá, a criança tá agitada, a criança tá com sono, mas não consegue dormir. É muito mais fácil falar,
se diverte. Sim. Mas, gente, isso não é o ideal. E é isso que a gente tá falando. Isso começa por nós, isso começa pelas nossas atitudes. Isso começa pela forma que a gente tem gerenciado o nosso tempo e ter feito coisas diferentes. E ter explorado a vida real, né? E ter vivido a vida real. Então, isso começa muito em nós. Até porque as pessoas mais novas vão olhar pra gente. As pessoas novas vão se inspirar em nós. E se a gente estiver lá com a cara no celular, se a gente estiver lá dando celular pro nosso filho, cara, as pessoas vão pensar, então é isso que eu vou fazer também, isso que é o certo, isso que é o mais fácil, né? Sim. Então, Não, realmente, e começa exige em esforço. nós. Exige esforço, com Tudo que é certeza. valor, tudo que é bom, tudo que traz dignidade, exige esforço. Sim. Eu não estou julgando os pais que colocam a tela na Sim, frente dos sim. filhos. Porque quando a gente passa por uma experiência assim, inclusive a gente passou recentemente, de estar com crianças ao redor e tal, e depois de um determinado horário do dia, meu Deus, a energia não vai acabar nunca. É muito E aí eu pensei, será que você não quer assistir uma coisa aqui no celular? Então, assim, isso um dia. Imagina um Mas pai e uma mãe que tá criando com o filho ali certeza. diariamente, Com né? certeza. Então, Sim. eu vejo que é muito desafiador, mas eu acho que é isso, esforço. Tudo que é bom gera um esforço, traz um esforço, né? Não gera, mas traz esforço, e daí gera algo bom. Exatamente. Então, é muito legal a gente conversar sobre isso, porque é nesse ponto de eu não estou julgando os pais que colocam a tela, mas eu queria conversar. Vamos conversar sobre essas telas? Sim. Por que a gente está colocando Sim. tanta tela Exato. na frente das crianças? Sim, É, Sim, é porque bem o isso. tédio, gente, isso é comprovado. O tédio tédio do da divertidamente. criança, a criança precisa se entediar, sabia? Sim, exatamente. Eu tava vendo isso, eu tava vendo que É a criança saudável precisa se sentir entediar tédio. e você não entupir ela de informação, porque no tédio a criança vai pegar um copo plástico e vai falar, o copo plástico virou uma casinha. Aí o que ela tá exercitando? A criatividade Com dela, certeza. entendeu? Em primeiro lugar. Então, se você deixar a criança se entediar, é bom a criança sentir tédio. Ela vai chegar pra você e vai falar, quero nananã, quero nananã. Porque a criança não sabe ainda lidar com o que ela sente. Mas, ao mesmo tempo, você deixar essa criança entediada, não estou falando deixar essa criança trancada, trancafiada, sem loucura. Mas a gente deixar essa Pelo criança amor de Deus. sentir tédio é interessante, porque no tédio é que ela vai buscar alternativas criativas e não aqui, né, necessariamente no Sim. celular, e não uma tela que vai preencher o espaço que deveria estar deixando essa criança exercitar a Sim, criatividade. A imaginação, Entendeu? A o imaginação lúdico, né? e o lúdico, exato. E eu acho que nem só pra criança, gente, eu acho que isso Ah, vale pra nós, todos, entendeu? pra todos nós. Porque se você tá entediado, que nem você falou, né? Eu também tava lá no celular, sem celular o dia inteiro. E é engraçado, porque eu senti um cansaço do dia, não foi um cansaço visual do que eu vi na tela, foi um cansaço de eu vivi este dia sem o celular e ele foi maravilhoso, Sim. porque eu conversei com um monte de gente, a comida tinha um sabor mais gostoso, a parada que você faz no teu intervalo pra conversar com as pessoas e se matar de dar risada, isso vai trazer uma sensação de E alívio. o foco do Nossa, com trabalho, certeza. né? Exato. Porque a gente tinha um trabalho ali pra desenvolver que a gente tinha que estar totalmente concentrada. Exato. A gente não podia errar ali o que a gente estava fazendo, se propondo a fazer como atriz, para facilitar todo o processo da simulação que a gente estava participando. E a gente estava concentrada. Eu me senti muito assim, eu estou concentrada No que eu preciso 100%. fazer. Então eu estou sendo uma melhor profissional porque eu só estou pensando nisso aqui que eu tenho que entregar. Isso é muito legal, porque, referente ao que você estava falando, hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham com a mídia social. Eu também trabalho com mídia social. E é muito fácil você falar, mas eu gasto X horas no Instagram porque eu trabalho com mídia social. Sim. Não, meu querido, não fale isso, porque são processos. Você tem que dividir o seu trabalho por processos. Você não Sim. vai ficar lá todo dia, 8 horas por dia, falando, eu trabalho com mídia social, vou ficar aqui na rede social. Até não é que sobre você isso. programa posts, Não, você vai fazer várias Não, é todo coisas, um processo, né? assim. Então, é muito de entender esses processos. E o que as pessoas falam, quando você trabalha com mídias sociais, quando você trabalha com criatividade nesse sentido, o seu descanso não vai ser deitar no sofá e assistir televisão. O seu descanso vai ser ver o ar livre, vai ser conversar com as pessoas, vai ser ler um livro, Vai ser pintar um quadro, vai ser fazer um escutar uma piquenique, música, exercitar esse imaginário. Isso. Sim. Porque é bem isso que você falou, isso não se limita às crianças, ao tédio das crianças. Porque daí você pensa, tá, mas o que eu faço quando eu tô com tédio?
Pega o celular, né? Pelo amor de Deus. Porque olha isso. E é isso, é de você sair fora dessa caixinha. Não, eu não vou pegar meu celular. Eu tenho milhares de opções que eu posso fazer. Exato. Entende? Porque hoje em dia parece que a gente não sabe. E eu não estou, e de novo, não estou julgando porque eu me coloco nesse papel. Parece que hoje em dia a gente não sabe o que fazer se a gente estivesse em o celular. Isso deve nos assustar, isso. A gente tem que parar pra pensar. Porque eu penso, quando eu era bem jovem, assim, quando eu tinha 11 anos, que não tinha esse acesso à internet, o que eu gostava de fazer, gente, uma vez eu lembro que tava chovendo, eu lembro até hoje. Tinha batata na geladeira, eu peguei uma batata, fiz um carimbo, peguei tinta guache e fui desenhando. Porque você fala, cara, você tá criando, você tá exercendo algo que você foi criado pra fazer, algo que é inerente do ser humano, essa criação, esse lúdico, essa imaginação. Então parece que hoje em dia nós parecemos de verdade, nós parecemos que a gente tem um pouquinho de retardo mental, de verdade. Porque a gente não sabe, se o celular não estiver aqui, parece que a gente não sabe que a gente pode ler, que a gente pode cozinhar, que a gente pode andar de bicicleta, que a gente pode fazer piquenique, que a gente pode pintar um quadro, que a gente pode só rabiscar um papel, que a gente pode contar uma história, que a gente pode... Existem tantas outras formas de distrair a nossa mente. Entende? Porque isso aqui, a maior verdade é que isso aqui não está distraindo a nossa mente. Isso aqui está nos desassociando da nossa realidade. Com certeza. E isso aqui está nos cansando. Entende? Isso aqui é uma... Eu vi um vídeo que diz, isso aqui é uma arma de 10 milhões de dólares. E porque você tem uma globalização e uma máquina global que depende do seu tempo gasto, das suas 9 horas gastas aqui. E nós... É isso que você falou, eu acho que junta muito do que a gente fala. Nós não somos vítimas. Sim, esse poder está acima de nós. Mas nós somos seres pensantes e com autonomia. Então a gente tem a autonomia de falar, não, isso aqui não vai me governar, isso aqui não vai determinar como que eu passo a minha hora livre. Exato, até porque não existe algemas nos puxando. São as nossas decisões, de pegar ou são não. algemas imaginárias. Exato. Entende? São decisões pessoais, são nossas decisões, sabe? São escolhas, até um jogo de perdas e ganhas. Entende? Eu tô perdendo aqui e tá longe do meu celular. Mas olha quanta coisa você tá ganhando. Entende? Então, pra mim é isso. É muito dessa decisão, assim. Muito do que você escolhe. Entende? Com certeza. E eu acredito que, pra finalizarmos, porque ficou um tema pra gente entrar nele profundamente, mas nesse a gente vai ter um podcast só sobre esse assunto, que é sobre a regulação e regulamentação das redes sociais. Porque quem decide o que são as fake news, né? Porque queremos, por exemplo, que crianças não acessem o TikTok, seria saudável que crianças não acessassem o TikTok, menores de 18 anos. E, mas a gente tem também uma polarização por trás. A gente tem muitas coisas por trás. Não pode ser uma discussão rápida, não pode ser uma discussão breve. Então a gente tem uma batalha ideológica que decidiria o que são as fake news, o que não são as fake news, o que é veracidade, o que não é. Tem um ponto importante também que eu acho, assim, antes de encerrar, falar sobre isso, que a internet também possibilitou que pessoas que não fossem aquelas pessoas que nós estávamos acostumados a ver nas grandes emissoras de televisão, que daí o programa de domingo trazia uma pessoa famosa e falava, esta pessoa é para ser famosa. E aí toda a sociedade decidia aceitar que aquela pessoa era a pessoa famosa, atores, atrizes. E aí, com as redes sociais, você vê pessoas extremamente criativas, extremamente talentosas, que nunca teriam voz nas grandes emissoras de televisão, mas que através das redes sociais ganharam essa voz. E é relevante, porque ela trouxe isso também. Ela trouxe esse palco mais espalhado pelo Brasil, essa tela mais espalhada pelo Brasil. Então tem muita gente que viralizou merecendo viralizar, com potencial, com competência, com talento. E tem mais uma questão que eu acho que a internet permitiu essa democracia, e aí, em contraponto, nós temos os atores, nós, artistas, reclamando de influencers que são contratados sem ter
para filmes, para novelas, para séries, para teatros, peças teatrais, sem ter experiência Sim. de estudo teatral. Então, isso é uma questão também. Mas tem essas pessoas competentes que conseguiram, através das redes sociais, mostrarem o seu trabalho, e isso é muito legal. Então, ela tem essa democracia, e eu acredito também que nesse momento que nós vivemos, enquanto nação brasileira, ela também permite que a gente acesse as coisas que estão acontecendo em tempo real. Está sendo pautada uma lei no plenário e a gente acessa o que está acontecendo ali, sem que a gente espere um jornalista que tem um viés ideológico trazer isto para a TV. E aí você tem aquela informação apenas por aquele jornalista que tem esse viés ideológico, que não é parcial, que ele é, que ele é totalmente imparcial. Então, eu vejo também, por isso que eu falo que é um outro tema, os telejornais caindo a audiência, caindo porque eles não estão conseguindo trazer de maneira honrosa a profissão de jornalista, que é expor os fatos, expor a verdade, independente da sua opinião. E aí a gente tem as pessoas querendo consumir, tipo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Que era os meios de comunicação falando, esse aqui é o número X de mortos, e aí você tinha as pessoas postando vídeos e falando, gente, só na minha rua tem esse número que a TV tá falando aí, é mentira. Isso é fake news. Então, a gente ainda tem um assunto muito profundo que a gente ia falar hoje, mas vamos deixar para conversar apenas sobre isso, porque eu acho que é muito importante e relevante sobre a regulação e a regulamentação das redes sociais. Porque daí a gente fala países que adotaram esse sistema e que não deu certo, países que adotaram algumas questões, tipo essa coisa, menores de 18 anos não acessam isso e tal. Então eu acredito que a gente precisa conversar profundamente sobre isso. Então, eu termino a minha parte sobre as redes sociais falando, somos responsáveis por aquilo que vemos, por aquilo que consumimos e também por aquilo que expomos. Eu acredito que é essa autorresponsabilidade. Tecnologia é bom, internet é boa, rede social é boa. Os ruins somos nós. Eu termino falando, o homem é o dono do próprio homem. Já dizia sobre isso. Então, é isso. Né? Então, é isso que você falou. A internet é linda. Quem estraga é o ser humano que tá lá dentro propagando mil loucuras. Então, se a gente trabalhar o nosso caráter junto com valores, a gente vai conseguir trazer isso de uma maneira mais saudável. É aquela imagem do Homem-Aranha apontando assim pra vários, assim, o problema é você mesmo, né? Então, e o ser humano é autônomo, né? Ele é pensante, ele tem a capacidade de pensar, de sentir, de absorver informação. E é isso que, acho que é isso que a gente deixa, né? Não somos métricas, somos mais do que métricas, somos mais do que cortes virais, somos mais do que essa máquina tecnológica. Nós somos seres humanos, né? A nossa humanidade, ela tem que estar muito mais em voga, a nossa decência, nossos valores, nosso caráter tem que ser bem maior do que o nosso número de seguidores, né? Sempre. Com certeza. E algo que, pra minha vida, assim, Deus tem que ser consultado antes que o Instagram, antes que o celular, sabe? Assim, você acorda e você já fala... Você já acorda e fala, ai, nossa, qual que é a previsão do tempo? Você tá dando então, exatamente. Então, vamos resgatar esse relacionamento com Deus, que não vai ter erro. É verdade, gente. É verdade. É isso. Muito bem, meninas, muito obrigada, Luísa, muito obrigada, Laura, muito obrigada, Carneiro. E encerramos por aqui a nossa conversa hoje. Isso mesmo, não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos cortes e indica para aquelas pessoas que você ama, porque eu tenho certeza que elas vão se identificar com alguma fala aqui. Obrigada.